estão bem? Eu também estou muito bem, mas com muita saudade. Meu coração está cheio de saudade de vocês. Esperando o dia que a gente vai se encontrar todo mundo, se abraçar bem forte para matar essa saudade. Mas por enquanto esse dia não chega, a gente vai se encontrar por aqui para estudar a palavra de Deus e aprender mais sobre a sua vontade, sobre a sua verdade, sobre aquilo que Ele nos ensinou através da sua palavra. Combinado? Então hoje, que é domingo, nós vamos estudar mais uma virtude que a gente tem aprendido. Lembram? A gente aprendeu sobre a obediência, sobre a fé, sobre a amizade e hoje nós vamos aprender mais uma. Qual será? Vamos descobrir? E para a gente descobrir, nós vamos precisar da nossa Bíblia. Então, enquanto tia Júlia canta a música do domingo, você vai aí correndo pegar a sua Bíblia para a gente descobrir qual vai ser a virtude de hoje. Vamos lá? Hoje é domingo, primeiro dia da semana, é o dia em que o meu Senhor ressuscitou. Nele me alegro pensando o quanto Deus me ama, na casa de Deus, lugar de oração. Como é bom contemplar com os irmãos a palavra estudar. Como é bom no primeiro dia da semana, é o dia em que o meu Senhor ressuscitou. Muito bem, Beijotinha! Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis. Ainda é no Antigo Testamento. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis e vamos descobrir qual é a virtude que Deus tem para nos ensinar. 2 Reis, capítulo 5. Lembrem que o capítulo é um número bem grandão e o versículo é aquele número bem pequenininho que tem nos livros da Bíblia. A história de hoje vai ser a cura de Naamã. Você sabe quem é Naamã? Eu vou lhe contar quem é Naamã antes da gente ler o que foi que aconteceu com ele. Naquela época, haviam 2 cidades que não eram amigas. A cidade de Israel e a cidade da Síria. Esses lugares, eles eram distantes e também eram inimigos, porque o povo da Síria era muito malvado. O povo de Israel adorava a Deus e o povo da Síria não adorava. O povo da Síria estava querendo conquistar todos os territórios que eram ao redor deles. Então eles saqueavam, eles lutavam, eles faziam guerra, porque eles queriam todos os lugares para ele. Mas Deus protegia sempre o povo de Israel dessas guerras. Um dia, sabe o que foi que aconteceu? Havia o rei da Síria e havia o rei também de Israel. Todos esses lugares havia um rei. O rei de Israel e o rei da Síria. Naamã era o chefe, comandante do exército da Síria. Todos os cavaleiros e cavalos e soldados, todos eles ficavam ao comando de Naamã. Naamã também tinha uma esposa e ele era o comandante do exército. Um dia, sabe o que foi que aconteceu? Alguns saqueadores. Saqueadores são ladrões. Eles entraram lá em Israel, na terra de Israel. Chegaram lá e roubaram um monte de coisa do povo de Israel. Uma das coisas que eles roubaram, vocês não vão acreditar. Eles roubaram e trouxeram para si. Uma das coisas que eles roubaram foi uma menininha. Tiraram a menininha da sua família e trouxeram para a Síria. Quando chegou na Síria, eles entregaram ela a Naamã e ela se transformou
em uma criada da sua esposa, uma serva. A sua esposa dizia: menininha, vá pegar um copo d'água para mim. Ela ia lá e trazia. Menininha, você pode fazer uma comida para mim? Ela ia lá e trazia. Mas essa menininha, apesar da circunstância, não ficou brava. E sabe o que foi que ela fez? Naamã tinha uma doença muito séria, chamada lepra. A lepra deixava todo o seu corpo bem manchado e feio. E como ele era muito doente, ele não podia combater em todas as batalhas. Ele ficava debilitado por causa dessa doença. Mas a menininha, no lugar de ficar com raiva e se vingar, sabe o que foi que ela falou? Ela disse para a esposa de Naamã, bem assim. Olha só o versículo 3 do capítulo 5. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. A esposa de Naamã disse essa história a Naamã. E Naamã foi lá falar com o rei. Olha só o que ele disse no versículo 4. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então, o rei da Síria disse assim: tudo bem, vá visitar o profeta. Eu lhe dou uma carta de apresentação ao rei de Israel. E o rei da Síria escreveu uma carta que dizia bem assim. Vou guardar a carta para você descobrir o que tinha escrito na carta. Quando essa carta chegar lá em Israel, ele escreveu a carta e deu a Naamã. Naamã, então, juntou muito ouro, muita prata, a carta, né? E foi para Israel junto com esse ouro e essa prata e os seus cavaleiros e as carruagens e tudo mais. Quando chegou lá, ele foi direitinho falar com o rei. Senhor rei, tudo bem? Eu vim da Síria e tenho uma carta do meu rei para você, para a senhoria, vossa excelência. Então, o rei abriu a carta e estava escrito na carta bem assim. Com esta carta, eu apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei cure ele da lepra. O rei da Síria não sabia de nada. Não sabia que quem curava era Deus. Ele achava que quem ia curar era o rei. O rei de Israel ficou muito furioso e respondeu assim: por acaso eu sou Deus? Por acaso eu sou capaz de tirar ou de dar vida a alguém? Porque esse homem me pede que eu cure um leproso. Como vocês podem ver, ele está procurando um pretexto para nos atacar. Ficou com muita raiva. Tirou as suas vestes e rasgou, de tanta raiva e tão furioso que ele estava. Havia lá em Israel um profeta chamado Eliseu. Eliseu ficou sabendo dessa história e mandou dizer ao rei que Naamã deveria encontrá-lo, porque se Naamã fosse falar com ele, ia saber que tinha um profeta de verdade em Israel. Naamã, então, pegou todo o seu dinheiro, todos os seus cavalos e as suas carruagens e foi lá falar com Eliseu. Quando chegou lá na casa de Eliseu, Eliseu mandou dizer a Naamã assim. Olha só, no versículo 9. Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou com muita raiva. O quê? Eu não acredito. Por acaso na minha cidade, lá na Síria, não tem rio suficiente para que eu tomasse banho, me lavasse e ficasse curado? Isso é um absurdo. Eu não vou fazer isso. E saiu furioso da casa de Eliseu, já voltando para sua terra lá na Síria.
Quando ele estava indo já para sua terra, os seus servos lhe pararam no caminho e tentaram lhe convencer. Senhor, o Senhor deveria ficar calmo. Olha o que foi que eles falaram no versículo 13. Meu Senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não iria fazer? Por certo, o Senhor deve obedecer a instrução dele, pois ele disse apenas, vai, lave-se e será curado. Então Naamã resolveu ouvir os seus servos e foi no Rio Jordão. Quando chegou lá no Rio Jordão, ele deu 7 mergulhos, porque foi isso que Eliseu disse para ele fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ele deu o 7º mergulho e subiu, ele estava limpo, ele estava curado da lepra. Não acreditou que aquilo tinha acontecido. Todos os seus servos puderam ver que Naamã estava curado. E olha só o que ele disse no versículo 15. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, quando eles chegaram lá diante de Eliseu, eles disseram assim: agora sei que no mundo inteiro não há Deus, senão de Israel. Ele ficou muito contente e pôde ver o poder de Deus que Deus teve sobre a doença dele. Deus curou Naamã da sua doença. E tudo isso por causa daquela menininha que foi bondosa e disse a esposa de Naamã. Naamã escutou e aí ele foi curado. Tudo porque aquela menininha resolveu ser muito bondosa. Tá vendo só? Era plano de Deus que ela fosse para a Síria para poder os sírios saberem que Deus era um Deus muito poderoso. Por causa disso, nós devemos aprender a também ser muito bondosos, igual aquela menina foi. A gente não pode ser vingativo, nem pode querer tratar mal as pessoas. A gente sempre tem que fazer o bem. É assim que Deus quer que a gente ande na terra. Tá vendo que história interessante? Como foi boa essa história? Hoje nós aprendemos mais uma virtude, a virtude da bondade. Muito bem, vamos orar a Deus agradecendo por Ele ser bom e colocar muita bondade no nosso coração. 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos na outra mão. Vou juntar as minhas mãos para fazer minha oração. Vou fechar os meus olhinhos para fazer bem bonitinho. Senhor, muito obrigada pela sua bondade. Muito obrigado porque pela sua bondade e misericórdia, o Senhor enviou Jesus para que Ele nos desse a salvação. Muito obrigado por esse lindo presente, Senhor. Obrigada porque é o Senhor que nos faz ter bondade para agirmos com as outras pessoas. Nos dá força, perdoa os nossos pecados e nos faz andar para a Tua glória aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, beijotinha. Um beijo para todo mundo e boa semana.